Estamos ao vivo. Vamos lá, vamos lá. Acho que estamos ao vivo. Deixa eu só conferir aqui. Beleza. Bom, fechado. Muito boa noite, pessoal. Eu sou o Eloy. Primeiramente, queria agradecer todo mundo aqui que dedicou esse tempinho dessa quarta-feira à noite para estar aqui participando dessa live. A gente vai entregar um conteúdo bem interessante. Tá vendo que o pessoal tá entrando aí, M Marinho, Caio Moreno, o Gui entrou. É muito bom, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é uma pedra no sapato de muito gestor de clínica, que é justamente sobre a questão tributária, a questão financeira, né? A gente sabe que o Brasil é um país com uma carga tributária altíssima, e a live de hoje é para a gente poder entender como que a gente consegue amenizar isso dentro da clínica, né? A gente trouxe uma super convidada, ela é super gabaritada e vai falar desse assunto aqui pra gente. Enquanto eu convido ela pra live, me responde aqui, você sabe qual que é a alíquota efetiva de imposto que você paga aí na sua clínica? Deixa aqui nos comentários que aí a gente vai interagir. Vamos lá. Olá, Eloy, boa noite. Boa Tudo noite, bem? Júlia. Tudo jóia, maravilha. Júlia, primeiramente queria agradecer muito por você ter dedicado esse tempo para estar aqui com a gente. A gente já tem a segunda live que a gente faz em parceria, né? Mas, assim, muito obrigado mesmo por você estar dando essa contribuição aí para a nossa audiência. Eu que agradeço o convite para falar de um tema tão importante, né? Na verdade, um grande ralo financeiro aí na vida dos Exatamente. médicos e das médicas. E aí eu já vi que você puxou, né, Eloy, o inicial é qual a alíquota efetiva de imposto que você está pagando. Eu acho que já é uma boa pergunta aí para que cada um saiba quão efetivo está a sua arrecadação, ou se está pagando muito imposto ou menos imposto que deveria. Exatamente, maravilha. E já puxando aí para a nossa primeira pergunta, a gente sabe que a reforma tributária ela está ali na fase de implementação, né? E já aconteceram algumas mudanças ali recente, né? Quais mudanças elas aconteceram e como isso impacta diretamente ali o setor médico e como que as clínicas elas podem aproveitar dessa oportunidade de redução de impostos? Então, vamos lá. É o seguinte, Eloy, isso é uma pergunta que está sendo muito recorrente e os médicos têm ficado cada dia mais de cabelo em pé em relação à reforma tributária. Então, acho que a ideia aqui é trazer algumas atualizações que são importantes. Vou trazer um pouco de informação de conceitual, mas só para você entender. Então, a gente tem três pilares de imposto, né? Você tem os impostos federais, os impostos estaduais e os impostos municipais, certo? Para o médico que emite nota, ele emite uma nota de prestação de serviço. Ele não envolve uma transação de mercadoria, uma circulação ou alguma coisa relacionada a isso. Então, assim, quais são os impostos que de fato impactam o dia a dia do médico? É a PIS, COFINS, né, do âmbito a PIS, COFINS e o IRPJ, que é o imposto da pessoa jurídica, e o imposto da pessoa física que ele tem, que são os impostos que são da pessoa, que são da esfera federal. Existem outros, tá? Existem tanto a IPI, mas que é o imposto sobre produtos industrializados, que não é o caso do médico. Existe, por exemplo, a CID, que é uma que nunca se falava, mas que uma época falou-se bastante dela, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, que tinha uma questão da gasolina, que era atrelada, mas esses todos da esfera federal. Mas, de fato, quem impacta a emissão de nota do médico é o imposto, né, a PIS e a COFINS. Só trazendo um pouco de conceito, COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, e a COFINS e a PIS é um programa de integração social. Então, esse significa as siglas. Depois, o estadual, a gente não tem, são 3 impostos estaduais. O ICMD, que é imposto sobre circulação e mercadoria, não faz sentido, não se aplica. O ITCMD não se aplica e o IPVA
Só como cidadão a pessoa acaba tendo imposto sobre a propriedade de veículos e etc. E esses são os estaduais. Já o municipal é o ISS, o IPTU e o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens. Quando a pessoa vende uma casa e compra, etc., ela cai para o município, esse imposto. E o que eu queria trazer aqui para você? Que a reforma tributária vai ter união de alguns impostos, né? Da esfera federal, do ponto de vista do médico, vai ter uma integração. Da COFINS com o PIS, que vai formar um novo bloco que é chamado CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. E o outro vai ter uma integração do ICMS com o ISS. Então, um imposto municipal e estadual unificado. A questão é que no médico ele só tem o impacto do ISS e vai virar IBS. E o IBS é um imposto específico, né, sobre bens e serviços também. Então, esses dois são os que vão impactar a vida do médico. Do ponto de vista prático, Eloy, do ponto de vista prático, eu quero te trazer que hoje, se uma alíquota efetiva, sem nenhum tipo de planejamento tributário, está em torno, numa cidade de Campinas, de 15,33, numa cidade de São Paulo, por causa do ISS, de 13,33, a gente está falando que eles iriam sair desse âmbito de 13%, 15%, quando não se faz um planejamento tributário, chegando a aproximadamente 25%. Então, a gente está falando aí de uma nota bem a mais, né? 10% a mais, o que o médico muitas vezes já começou a ficar desesperado de, nossa, o que eu faço com essa informação e etc. Por isso que lives como essa, por isso que vai ser super importante trazer informação e explicar quais são os caminhos de planejamento tributário para que esse médico não acabe tendo a alíquota maior, a mais robusta de todas. Então, é muito importante ter eficiência tributária para que a reforma tributária, que começa a navegar em 2030, começa a navegar em 2036, 2026, Sim. com uma parte dela, né? Então, ao final de 2025, você já tem que estar organizado, e aí depois ela inteira, ela tem uma transição de 8 anos. Mas é muito importante que os médicos e as médicas saibam quais são os planejamentos existentes para que você consiga reduzir esses 25% que está próximo do que está sendo proposto na reforma. É isso, é importante. Às vezes o médico ele cuida mais de vendas, mais de marketing, o financeiro acaba não dando tanta atenção, né? E quando a gente entende que tem esse aumento ali de às vezes 15, 13 para chegar em 23, ou ele vai perder ali parte do. Para ele conseguir recuperar isso, ele vai ter que repassar esse aumento para o cliente, ou ele vai ter que comer uma parte da margem dele, né? Então, a ideia é que a gente consiga ali, mostrar para as pessoas que existem formas dela não se prejudicar, dela não repassar isso para o cliente e conseguir se organizar bem. Pessoal, responde aí, por favor. Você acha que você paga muito imposto na sua clínica? Pode estar sendo uma pergunta meio retórica ali, mas responde isso daqui para a gente, quanto de imposto que você paga, por favor. E vem me dando para a segunda pergunta, quais são os principais erros cometidos por clínicas médicas que resultam no pagamento de impostos mais altos que o necessário? Legal. Então é o seguinte, eu acho que o primeiro em relação dentro de clínicas médicas, e a gente vai isso para um próximo tópico, existem 5 grandes ralos financeiros, mas um deles com certeza são os impostos. Aí o grande erro que o médico faz é ter aversão ao fisco. Aversão assim, eu morro de medo, então eu quero pagar o máximo que puder e navegar com uma contabilidade generalista, onde é generalista e não tecnológica e paga o máximo de imposto. O que eu estou falando de máximo de imposto? É esse 1533. Às vezes adicionando, além dos 15,33, você colocando o adicional de imposto de renda que chega a 17,33. E se você está no máximo pagando esse imposto de 17,33, você pode chegar a fazer uma estratégia onde você tem uma redução e cair essa alíquota para 7%. Então, a gente está falando de 10% através de um planejamento tributário, onde você pode escriturar um livro caixa, que se você tem insumos que na tua produção médica, então a gente está falando aí de oftalmos, que pode ter lente intraocular, você está falando de dermatos, que pode ter toxina botulínica como os insumos, ácido hialurônico, etc. Todos os médicos que possuem insumos, eles podem estruturar um bom livro caixa, e através desse livro caixa, ele começa a pagar menos imposto na pessoa física, tanto sendo ou cooperado de uma Unimed, por exemplo, tanto quanto tendo consultas ou exames ou procedimentos particulares. Você consegue fazer um planejamento na pessoa física e o restante mandar para a pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, você pode utilizar de equiparação hospitalar, que é um formato muito razoável e
que se aplica muito bem para a área da saúde, mas que muitas vezes o contador generalista não sabe sobre como isso, né, como que isso navega de uma forma bem feita e estruturada, porque ele já conversou com um vizinho que era amigo dele, um médico, e acabou dando problema, e aí ele entende que é como se fosse uma cirurgia. Quando você vai fazer uma cirurgia, você tem que ter os instrumentos corretos, você tem que ter o ambiente estruturado, você tem várias ferramentas para você fazer algo bem feito e ter sucesso. Por isso que fazer uma equiparação, um enquadramento para uma equiparação hospitalar é extremamente importante. Vou dar um exemplo bem concreto. Se você tem uma clínica, né? Você tem uma clínica médica, você é da área da saúde, está no lucro presumido, tem características de sociedade empresária e presta um serviço com alvará de funcionamento, etc., você está completamente apto a utilizar dessa redução de base tributária saindo de 17 para 7, por exemplo. No caso de radiologistas, de radiologista que tem imagens em todo o processo dele e onde ele pode usufruir desse benefício. Então, esse tipo de problema, Eloy, que o médico e a médica tendo aversão ao fisco, ele acaba falando, não, vou pagar o máximo de alíquota. Mas numa situação onde o cenário das operadoras, você tem o cenário das operadoras, você tem vários outros quesitos envolvidos aí, espremendo o médico, e aqui eu estou vendo já uma pergunta de dentista, sim, se aplica equiparação hospitalar para cirurgiões dentistas, para tudo que envolve exames, procedimentos e cirurgias, qualquer coisa atrelada a isso você utiliza. Então, a gente tem clientes que são cirurgiões dentistas, tá? Então, assim, tudo que estiver envolvendo isso, você tem a oportunidade de capturar essa equiparação hospitalar, mas que muitos contadores acabam não falando sobre isso, porque tem que envolve tecnologia para você conseguir fazer a separação do que é uma simples consulta que não tem direito, do que realmente pode ser utilizado como base para redução dessa alíquota, né? Então, é muito comum você navegar com o máximo de alíquota, tanto para dentista como tanto quanto para dentistas como para médicos, e você precisa estar estruturado. Ó, vou responder na pergunta que já fez, tá? Qual é o grande ponto? Gente, são esses 4 pilares. Precisa ser uma serviço de prestação de serviço, precisa ser o lucro presumido, precisa ter os alvarás de funcionamento e ser uma sociedade empresária, ter características no seu contrato social de sociedade empresária. Ah, mas eu não tenho hoje. E aí você faz toda essa movimentação, toda essa organização da sua demanda para que você se enquadre e organize. Não dá para você ser uma sociedade simples pura, por exemplo, que é um contrato social específico, né? Você ter isso no seu contrato e você querer usufruir, que você vai ter problema. Você não pode ter o seu endereço na sua residência, que vai te dar um problema. Então, tudo isso você tem que criar uma materialidade dentro da sua tese, do seu contrato social, da forma que você faz as questões tributárias e o seu regime para que você usufrua e não tenha problema. Legal, maravilha. E é bem importante, né? Assim, a gente reforça mais a questão do especialista na área, né? Porque todos esses detalhes que você comentou, um escritório de contabilidade comum não saberia identificar o certo, né? E por medo você acaba pagando o máximo, todo mundo tem medo ali de dever para a Receita Federal ou cair na malha fina, né? Então é bem importante procurar uma contabilidade especializada. A Ramon está perguntando aí de equipamentos. Isso entra Isso. também? Isso, na verdade, assim, quando você tem uma sociedade empresária, você tem equipamentos lá, tudo isso dá robustez para sua tese. Então, ele entra dentro de uma tese de equiparação hospitalar, onde você tem que ser uma sociedade empresária. E aí ele pergunta: minha empresa já está no lucro presumido, né? Sim, se sua empresa já está em lucro presumido, ela já está apta para poder fazer, mas tem que ver se ela tem característica de sociedade empresária, se ela é já no contrato social uma sociedade empresária. Minha dúvida é sobre equipamentos que devemos ter. Geralmente você tem que ter equipamentos que estão atrelados à sua prestação de serviço. Então, vamos lá. Se eu estou usando equiparação hospitalar para um cara que faz endoscopia, eu tenho que ter meu equipamento de endoscopia lá. Se eu estou fazendo se eu sou um centro, se eu sou dentista e tenho uma parte de cirurgia, então eu tenho que ter meus equipamentos cirúrgicos para falar, olha, eu sou o prestador, eu faço exame e eu tenho materialidade para essa tese. Né? Eu costumo dizer, não dá para eu fazer uma equiparação hospitalar para um grupo de psiquiatras que a gente sabe que eles só prestam serviço de consulta, eles não têm exames e procedimentos. Então, tudo tem que estar enquadrado dentro dos pilares para que fique cada vez mais robusta a tese de sociedade empresária.
Sim, deve estar escrito no contrato social que é uma sociedade empresária. Sim. Sociedade empresária limitada, tá? Não pode ser uma sociedade simples pura, uma sociedade simples. Tem que ser uma sociedade empresária, tem que ter quinais específicos, tem que ter endereço comercial, tem várias coisas específicas que você tem que ter para a tua tese ter materialidade e robustez. Maravilha, pessoal. Vai perguntando aqui. Enquanto a Júlia estava falando, eu fui anotando, deu meia folha já, velho. Muito interessante mesmo. Júlia, você consegue explicar para a gente algumas estratégias específicas aí que permitem a redução de até 60% de impostos ali para as clínicas médicas e como que o dono de clínica que está assistindo a gente agora consegue aplicar isso na prática? Bom, na prática é o seguinte: existem alguns caminhos para você ser eficiente do ponto de vista tributário, né? Então, eu costumo dizer que tem um roadmap de inteligência que você precisa fazer tributária. A primeira pergunta que você precisa ter é a pergunta específica. Eu vou só conectar aqui meu negócio que eu tô vendo que minha energia tá baixando aqui do celular. Eu vou ligar aqui na câmera e eu volto aqui só um minutinho. Então, assim, especificamente, eu queria trazer para vocês alguns dados importantes, né? Eloy, só para você entender. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Em relação à questão de um planejamento estruturado para reduzir em até 70%. O primeiro ponto que eu queria trazer para você é o seguinte: você tem que fazer essa primeira pergunta, que é a pergunta de você, de fato, recebe alguma receita na pessoa física? Então, isso é um ponto muito importante. Você recebe na pessoa física? Você é um cooperado Unimed? Ou você tem consultas particulares, exames e procedimentos? Então, isso é muito importante que a gente tenha essas respostas, tá? Para que você possa escriturar um livro caixa, que é um primeiro exemplo que eu dei aí no começo da live sobre como é importante você ter insumos, etc., onde você pode pagar menos imposto. Então, se você recebe na pessoa física, você tem a oportunidade de escriturar um livro caixa, que nada mais é do que um planejamento para o profissional autônomo que se encaixa desde dentista, médico, advogado, contador, etc. Todos têm direito a esse benefício. Então, é uma lei existente e que apoia o empresário que está, né, na verdade, o cidadão que está utilizando a ferramenta da pessoa física. Ela não precisa criar uma empresa. Então, se ele recebe, livro caixa é um bom planejamento. Mas você pode compor, receber uma parte na pessoa física e uma parte na pessoa jurídica. Então, na pessoa jurídica, você tem duas opções. Ou você vai navegar no Simples Nacional com o fator R, que isso é bem relevante, você utilizar do fator R, onde você pode navegar, né, dependendo da sua folha de funcionários, de colaboradores, de pessoas que trabalham na sua clínica, você pode usar um percentual de 28% da folha. Se 28% da folha do seu pagamento fizer você faz esse cálculo e você tiver uma folha que atinja acima disso, você cai para um fator R e ele te dá uma queda no seu anexo, é uma coisa mais técnica, mas que o seu contador pode fazer. O que eu quero trazer isso para você? Se você tem um número grande de colaborador, você pode usufruir do fator R. Tudo isso você tem que ir perguntando para o seu contador. Você vai anotando esse mapa mental, recebo na pessoa física, tem a oportunidade de fazer o fator R. Se não, então eu estou no lucro presumido, não estou no Simples Nacional, qual a minha oportunidade? É a equiparação hospitalar que eu estava explicando aqui, sobre tudo isso que a gente conversou, né? Equiparação hospitalar muito atrelado à questão do lucro presumido, de estar especificamente utilizando a prestação de serviço na área da saúde, ter um local e etc. Aí você vai para a equiparação hospitalar. Também existe o ISSQN fixo. Você não precisa pagar um percentual, que é no caso do lucro presumido. E você pode usufruir tanto desse ISSQN fixo, quanto você também pode usufruir da equiparação hospitalar. Apesar de serem teses distintas, hoje já tem jurisprudência para você conseguir reduzir ao máximo possível essa alíquota, tanto do ISSQN quanto também da equiparação hospitalar. Aí, juntando todas essas oportunidades, tá, Eloy, todas essas oportunidades te dão essa redução que chega até entre 60% até 70% de redução de imposto. Legal, então é um conjunto ali de várias coisas ali que vai fazendo para chegar nesse número, né? Ramon perguntou aqui, né? Precisa estar em algum anexo especial? Sim, quando você está no fator R, ele sai de um anexo 5, vai para o 3, e aí isso ele te ajuda, você vai pagar menos imposto. Mas para isso você tem que ter 20% do seu faturamento em valores adequados de folha de pagamento.
E aí é um cálculo. Você pede para o seu contador falar, olha, me enquadro no fator R, como que eu posso fazer para utilizar do fator R? E aí ele pode propor, fazer algumas estratégias para que você navegue com algo otimizado. Legal. Perguntou aqui também, minha sócia está no contrato social, tem como fazer uma parte na PJ ou isso trará problema? Minha sócia está no contrato social. Tem como fazer uma parte na PJ ou isso trará problema? Eu não entendi direito a pergunta dele. Mas, assim, se a sócia está na PJ, se ela quiser navegar com. Se ela pode estar no contrato social, uma sócia que não esteja utilizando, acho que tem, mas assim não está clara a pergunta. Não consigo responder nesse caso. Se quiser reescrever, estou à disposição aqui. O que mais, Eloy, de pergunta que você tem? Assim, tem outros ralos financeiros da impostos. O pessoal não perguntou ainda mais, não, mas vai perguntando aqui, pessoal. É, deixa eu pular para a próxima pergunta aqui. Seria o seguinte, né? Como que a tecnologia ela pode ser uma aliada no planejamento tributário, né? Tem algumas ferramentas, algumas técnicas aí que a gente possa estar utilizando? Bom, o planejamento tributário, o que eu recomendo é que você tenha um contador tecnológico, onde já faça no ato da emissão da nota, tá? Como é o caso da MidFox. A gente desenvolveu um software onde a gente pega a tecnologia para, no ato da emissão da nota, já fazer as separações do que é simples consulta, que não tem direito à redução de impostos, e exames, procedimentos de cirurgia numa nota à parte, onde você já consegue emitir, já consegue cotizar, colocar o que é para o seu sócio, o que é para outro sócio, por localidade. Então, toda essa estrutura bem amarrada, ela acaba gerando uma oportunidade já de um planejamento tributário atrelado a essa tecnologia e a uma forma não analógica de fazer o trabalho. Porque o que eu quero trazer? Quando um contador que é generalista e não tecnológico começa a tentar fazer alguma coisa nesse sentido, dá tanto trabalho e ele não consegue cobrir o honorário dele, ele não tem tecnologia para fazer isso. E aí o que acontece? Ele acaba falando, não, olha, faz o seguinte, paga o máximo de alíquota que esse vai ser o melhor formato para você não ter problema com o fisco. O médico avesso a qualquer tipo de problema, ele acaba topando aí seguir com uma certa ineficiência para não ir contra, né, o fisco, dar algum tipo de problema. Mas isso são coisas que, com tecnologia, a gente consegue minimizar ao máximo e fazer uma coisa bem estruturada para que você tenha esse ganho de 10%. E assim, só para você entender, Lói, quando você pega em grandes clínicas, vou dar um exemplo de grupo de oftalmologia que até já retroagiu, pagou-se mais imposto, que deveria e poderia recolher os 5 últimos anos, né? Solicitar os 5 últimos anos. O que eu quero te trazer? A gente já teve grupos recebendo 2 milhões de reais de retroativo. Quer dizer, Entendi. é muito dinheiro que foi entregue erroneamente para o fisco. Sim. Eu acho que tem muito aqueles dogmas, sabe? De que todo mundo está fazendo, eu vou continuar fazendo para não fazer errado. E eu acho que a ideia da MidFocus é justamente isso, né? Mostrar que a gente não está ludibriando a lei, muito pelo contrário, né? A gente está entregando para você o que é de direito e justamente para você poder pagar menos imposto e a sua clínica aí ter um caixa ali mais saudável. Júlio, encaminhando ali para a última pergunta, quais são os benefícios ao longo prazo de uma contabilidade especializada na área médica, né? A gente acabou de falar de muitas clínicas em consultórios ali mais estão em escritórios de contabilidades mais genéricos, né? Qual que é o benefício de estar em um escritório especializado ali na clínica médica? Assim, além da economia, qual que é a outra vantagem ali que a clínica teria? Então, assim, o que eu falo de ter um parceiro estratégico, um parceiro tecnológico, um parceiro especializado, e aí eu vou também estender aí para a Cláudia. Quando a gente já sabe a dor, né, do dia a dia do médico, etc., a gente já consegue trazer algo que tem um efeito e um impacto mais robusto e mais ágil. Né? Até para vocês entenderem, Eloy, eu sou casada com um médico, daí que surgiu a história da Multifocus, onde eu identificava que tinha essa dor, e por isso que a gente começou uma parceria conversando com a Cláudia, porque eu já identifico, a gente tem clínicas na região de Campinas, e a gente identifica que tem algumas dores que a gente já sabe que são latentes, né? Então, assim, quando Exatamente. você dependente de ser uma contabilidade, de ser uma empresa de atendimento, etc., que já sabe, que já caminhou, que já traçou uma narrativa dentro dessa tese, desse contexto, a gente percebe que o efeito é muito mais impactante. Então, assim, qual a minha recomendação? Obviamente, né, que a MidFocus é uma empresa de tecnologia atrelada à área da saúde, mas com uma subespecialização
que é a questão do planejamento tributário e ter uma carga eficiente. Com a reforma tributária, isso vai ser mais necessário, mais urgente, porque existem, né, outras formas que serão feitas, a questão do crédito, dos impostos, etc. Então, tudo isso vai ter que ser feito muito bem amarrado para que o médico não pague mais imposto que ele já paga. Então, assim, Eloy, o que eu queria trazer para você é que as clínicas, elas têm grandes ralos financeiros. Dentro dos nossos estudos aqui, a gente tem 5 grandes ralos. Um primeiro ralo é faturamento, o segundo é imposto, o terceiro é gestão de pessoas, e aí entra essa questão do atendimento e etc., né? De não atender e aí acabar não conseguindo marcar exames, procedimentos, cirurgias. Tem a questão da compra, né? De comprar errado, de comprar picado, de não comprar com eficiência. E, por último, tem a questão de fraudes mesmo, de não gestão financeira. Então, são ralos muito importantes e quando você tem bons parceiros para minimizar esses ralos, você traz uma boa solução para o teu parceiro. Uma prestação de serviço eficiente e eu acho que é um ganha-ganha para todo mundo que está envolvido no processo. Exatamente, você buscar uma empresa especialista ali, você só tem a ganhar. Vamos voltar para as perguntas aqui. O Ramon, ele reescreveu a dele, né? Falando da sócia, ele falou assim que parte... Cadê, gente? O negócio subiu aqui. O assim, ó, está no contrato social, posso fazer uma parte do faturamento na PJ e na PF? Pode sim. Você pode fazer uma parte na pessoa física e uma parte na pessoa jurídica. Isso eu chamo de um planejamento mix, e é um bom planejamento, é um planejamento bem robusto e inteligente. A gente faz muito para médicos oftalmos, vou explicar para vocês, e o dos dentistas também se aplica, etc. Eles fazem o que eles veem tudo que é de lente intraocular, então são os insumos dele, vamos lá, ele gasta 50 mil com insumos. Ele emite 50 mil na pessoa física dele, só de consultas ou os exames particulares. Ele vai emitir o recibo. De 50 a 50, paguei zero de imposto. Aí, quando ele passa dos 50, ele vai para a pessoa jurídica dele e começa a emitir nota fiscal dentro da pessoa jurídica, junto com sócio ou não. E aí ele faz essa diferença e ali ele não consegue abater as despesas, mas está abatendo as despesas, né? Está ajudando no processo de pagar menos imposto na pessoa física. Gosto bastante desse tributário, onde envolve pessoa física e jurídica. Para quem tem insumo, é riquíssimo. Para quem faz exames e procedimentos, faz sentido estar na PJ. E uma coisa importante, para navegar na pessoa física, ou você tem que ser cooperado, ou você tem que ter exames, cirurgias e procedimentos na pessoa física, né? Particular. Beleza. A Maura perguntou aqui, para pedir retroativo, teria que estar nos últimos anos o lucro presumido? Sim, teria de preferência estar no lucro presumido. Já tive casos que a gente aplicou para a Simples, mesmo estando no Simples Nacional, ajustou-se toda a tese e mandou, mas o lucro presumido é mais efetivo. Se já está dentro, né, da tese, que é o lucro presumido, você consegue retroagir 5 últimos anos, ajustando todas as obrigações dos acessórias, indo nota a nota, fazendo as separações do que é consulta, do que não é, reenvia para o fisco. O fisco demora de 12 a 24 meses para responder e eles devolvem dinheiro em conta bancária. E aí as pessoas falam assim, nossa, eu imaginava que talvez fosse não, o que eu costumo dizer. Como a Multifox trabalha com isso, a gente já sabe que tipo de tese a gente envia. Se é uma tese de psiquiatras que só faz consulta, não faz sentido eu enviar. Mas se são clínicas que fazem exames, cirurgias e procedimentos, a gente reorganiza tudo, separa as bases, manda para lá. Entre 12 a 24 meses acaba recebendo. Só para vocês terem um dado que foi bem importante, no mês passado, a Midfox, dos clientes dela chegaram a receber 3 milhões de reais no mês passado. De tempos em tempos, o fisco acaba trazendo, né? Eles deixam ali, ficam fazendo avaliação, liberam um lote. Eles liberaram um grande lote no mês passado. A gente falou bastante isso internamente, falamos isso com outros clientes. Então, existe essa oportunidade, se você, né, perdeu, pagou mais imposto do que deveria, você pode retroagir os 5 anos. Na maravilha, 3 milhões é muito dinheiro ali, né? Muito dinheiro. E você, clínica, pode estar ali nesses 3 milhões aí, né? Quem sabe da próxima. Exatamente. Ah, aí, ó, Mirelle perguntou qual o contato de vocês. Mirelle, é só você clicar aqui no nosso perfil e lá na bio tem um link de contato. E a live vai ficar gravada assim, tá? Inclusive, ele vai ficar aqui no Instagram, a gente vai subir para o YouTube também. Você vai poder assistir depois. A Mirelle perguntou, Oi, eu ouvi desculpa. falar. Oi? Pode Não, falar. era só para falar
falando também assim, olha, a gente está disponível, né, no contato que o Eloy falou. A gente vai falar um pouquinho sobre uma planilha que a gente vai disponibilizar também, mas de qualquer forma, a gente responde pelo WhatsApp, pelo Instagram, que é esse, o da Meet.fox, e também tem o meu pessoal, que é julia.saudefinanceira. Também pode me mandar um oi pelo julia.saudefinanceira, que a gente também retorna. Perfeito. A Mirelle perguntou que eu ouvi falar que para me equiparar como serviços hospitalares eu preciso ingressar com recurso judicial. Não, essa é uma excelente pergunta, tá? 95% dos casos você vai fazer pela esfera administrativa. Ah, mas um advogado me chamou. Sim, porque o advogado quer entrar por uma parte judicial. Demora-se muito mais tempo. Não há necessidade. 95% dos casos a gente entra com uma esfera administrativa e já começa a usufruir, tanto na parte da frente, né, daqui para frente, como dali para trás para retroagir. O retroagir não precisa judicializar. Se você judicializar, você vai perder tempo e dinheiro. Não faça isso. Aí você vai falar, Júlia, em que caso você recomenda judicializar se 95% é administrativo? Somente quando você faz 100% de exames e procedimentos de cirurgia em local de terceiros. Para quem a gente judicializa? Para, por exemplo, grupos de anestesia. Os anestesistas fazem 100% em hospital. Aí a gente judicializa. Mas quem tem uma estrutura física, quem tem um endereço comercial, quem tem um alvará de funcionamento da sua clínica, não há necessidade de entrar pela esfera judicial. Você só vai perder tempo e dinheiro. Maravilha. Bom, encaminhando para o final aqui, Júlia, a gente vai disponibilizar, né, uma planilha ali de gestão financeira para as clínicas aí poderem estar usando. Explica mais sobre essa planilha, como que ela funciona, quais são os benefícios dela. Tá, a gente vai disponibilizar uma planilha que eu gosto, que é de planejamento das clínicas, onde você tem tanto as suas receitas como os seus impostos, custo e as despesas, para lá no final você saber qual é o seu PNL, que é Profit and Loss ou DRE em português. Porque é o que a gente costuma dizer que muitas vezes não sabe se está dando lucro ou prejuízo, ou está misturando a pessoa física com a jurídica. Então você precisa unificar essas informações e ver se a sua clínica está dando um resultado financeiro. Isso é muito importante, isso entra em multinacional. É uma regra, não é uma exceção, e que eu vejo muita informalidade dentro das clínicas. Por isso que eu ofereço um curso, geralmente eu dou esse curso no começo do ano, em janeiro, para estruturar o ano inteiro, fazer um orçamento e depois acompanhar. Mas também, ao longo do ano, a gente vai disponibilizando essa planilha para que as pessoas possam, de alguma forma, fazer esse acompanhamento, ver se a clínica está dando lucro ou prejuízo. Maravilha. Bom, essa planilha está no link da bio da Cláudia. Eu acho que vai estar disponível também na bio da MeetFox. Vocês podem clicar lá, baixar e usar. Qualquer dúvida que tiverem, também entre em contato ali com a MeetFox, que eles conseguem ajudar vocês ali, caso vocês não consigam preencher ou ficar com a dúvida de alguma informação. Bom, encaminhando para o final aqui, a gente encerrando as perguntas aí já. Júlia, eu queria muito agradecer você ter dedicado esse tempo. Assim, foram conteúdos valiosíssimos ali, que eu acho que se aplicar vai ter um resultado incrível ali no faturamento da clínica, né? Dessas dicas ali de redução de 60%. Muito obrigado mesmo aí pelo seu tempo e pela contribuição. Eu que agradeço o convite e agradeço a participação de todos. Eu achei que surgiram muitas boas perguntas, foi excelente. Sim. E à disposição aí no link da bio, né, da Cláudia, também da MeetFocus, o meu pessoal, Julia.Saúde Financeira, estamos à disposição. Foi muito rica a conversa. Obrigada, Eloy, pelo Imagina, convite. eu que agradeço, viu? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.